Boa tarde, amigo internauta, portal Sustentabilidade, estúdio da Flix TV, celebrando o Dia Nacional da Adoção. Se você está interessado em adotar uma criança, se já pensou nessa possibilidade, se isso é um bom caminho, estamos aqui no estúdio com um profissional da área, que é o Dr. Hélio Ferraz de Oliveira. Muito obrigado, Hélio, por ter vindo até aqui, tá? Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas sobre adoção para todos vocês. Muito obrigado. O Hélio, eu vou dar uma lidinha na ficha aqui, porque é extensa, mas eu vou dar uma resumida. Ele é presidente da Comissão da Criança e Adolescente da OAB de Pinheiros, é membro da Comissão Especial de Adoção também da OAB, e fundador e presidente do grupo de apoio à adoção A Casa de Helena. Então o Hélio tem o lado, digamos, do profissional que trabalha envolvido com a adoção e tem o lado do ser humano, que poderá contar um pouquinho da sua própria experiência com relação das contribuições sociais que a adoção traz para a sociedade brasileira, né? Bom, naturalmente você é um especialista em direito da família, né? Exatamente, possui especialização em direito de família pela Escola Superior da Advocacia da OAB, né? E militamos já há muitos anos na causa da criança. Apesar de tão jovem assim, você já tem uma experiência. Como é que esse vírus te contaminou desta... Eu trabalho com crianças e adolescentes abrigados já há 16 anos. Trabalho há muito tempo mesmo com a causa da criança, como voluntário nos abrigos. Depois, quando atingi a minha graduação, advogando para essas instituições, onde eu mantinha algum contato, e onde hoje militando em prol da criança e do adolescente abrigado, dando voz àquelas crianças esquecidas pelo Estado, infelizmente. Muito legal. Eu tive que, como é um tema um tanto quanto diferente daqueles que costumeiramente discutimos aqui, fui obrigado a dar uma pesquisada, né? E descobri, não sabia, né, que o Moisés, né, foi também adotado, né? Sim, pela filha do faraó. Quer dizer, eu não me lembrava disso. Depois, puxando lá no ginásio do Colégio Nossa Senhora da Glória, me veio esta informação, né? Sim. Mas nós temos na passagem da história humana grandes vultos que foram adotados, né? O que mais me chamou a atenção foi aquela história do Fleming, né, adotado pela família do Churchill, né? Depois descobrindo a penicilina e salvando a própria vida do grande Winston Churchill, né? Exatamente. E eu tenho um especial apreço pelo Milton Nascimento, né? Também um grande brasileiro adotado por uma família carioca, né? Ele lá da cidade de Três Pontas de Minas Gerais, né? Então a primeira pergunta é: o brasileiro tem o hábito de adotar, não tem internacionalmente, em outros países, esse comportamento é encarado de forma diferente? Como é que você enxerga isso? Para a gente conseguir chegar a esse ponto, eu acho que é interessante a gente entender um pouco melhor o contexto histórico da adoção no Brasil. Tá? O Brasil, até 1988, tinha dentro do direito à adoção, especificamente o direito da família ser constituída através da adoção. A partir da Constituição de 88 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi promulgado pouco tempo depois, nós passamos a ter a criança como ente principal. Então nós passamos a trabalhar com o direito dessa criança ter uma família. Então essa mudança de foco... Fora do contexto do aspecto da família em si. Exatamente. Ela como uma... Exatamente, é um direito da criança. Deixou de ser um direito dos pretendentes à adoção e passou a ser um direito da criança. Sim. A gente eliminou muitas questões nessa promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque até então, por exemplo, o filho adotivo tinha direito a metade da herança que teria os filhos legítimos, entre outras tantas diferenças. Na lei anterior. Na lei anterior, exatamente. Certo. Então, a partir do momento que foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal de 88, nós passamos a ter a essa criança acolhida institucionalmente que vá para um seio familiar justamente os mesmos direitos de filiação da filiação biológica. Sim, até porque você está trazendo alguém para que seja um igual dentro da família, não para ser diferente. Exatamente, exatamente. Só que essa mudança, ela não foi simplesmente uma mudança legal. Até a década de 70, início dos anos 80, a adoção ainda era tida como um segredo revelado à beira do túmulo. Então era aquele grande segredo contado, exatamente. E aquilo virava uma traição, um sentimento de abandono, aquela criança se sentia efetivamente traída, né? Hoje já um adolescente, um homem, uma mulher formados, mas se sentiam traídos por não saberem a sua história verdadeira. Sim.
E com essa alteração, dando-se a mesma condição, passou-se a discutir a nova cultura da adoção. Foi quando começaram a surgir o primeiro trabalho dos grupos de apoio à adoção, foi quando começaram a surgir os primeiros grupos de estudo da matéria adoção. Isso não só jurídico, mas também psicológico e por aí vai. E justamente com o surgimento dessa nova cultura da adoção, a gente possibilita hoje a adoção de crianças mais velhas, a adoção de grupos de irmãos, a adoção interracial, a adoção, são as adoções tidas como especiais, né? Sim. Adoções necessárias. Onde a diversidade está inserida no contexto da adoção. Exatamente, porque as famílias passaram a deixar de esconder o contexto da adoção. Sim, sim. Então, se eu não preciso mais esconder do meu filho que ele é adotivo, por que eu vou escolher uma criança recém-nascida? Se eu posso dar uma oportunidade para uma criança mais velha. Ou seja, antigamente só se adotava crianças recém-nascidas e agora abriu uma nova possibilidade. Abriu, mas infelizmente ainda não atende a demanda de crianças. Hoje nós temos mais crianças do que pretendentes à adoção. Sim. Quantas crianças são adotadas no Brasil, em média? Umas 300? Hoje nós temos no Brasil, ao todo, 35 mil crianças acolhidas institucionalmente e algo em torno a 70 mil pretendentes habilitados à adoção. Espera um pouquinho, nós temos 35 nos abrigos. Não, 35 mil crianças já destituídas, disponibilizadas à adoção. Sim, foram retiradas da justiça e colocadas... E elas permanecem nos abrigos aguardando uma família. Em abrigos. Mas elas não são não é o total das crianças acolhidas. Ok. Se a gente for considerar o total das crianças acolhidas, a gente supera a margem de 80 a 90 mil crianças acolhidas. Sim. É que cerca de 50% ainda não tem o processo terminado. Então as crianças ainda têm algum tipo de vinculação com a família biológica. Exatamente. Já destituídas, nós falamos em torno de 35 mil crianças. E um número muito maior de pretendentes. Para isso que eu explique para o internauta, tem 35 mil que não há mais um vínculo no campo legal com a família. Exatamente. Já e estão tem mais umas 50 mil que estão nesse processo de serem destituídas. Exatamente. Exatamente. Isso considerando o Brasil. O grande problema é que essas crianças não possuem o perfil que ainda é procurado pela grande maioria. Hoje, a gente fala, por exemplo, que para se buscar a adoção de uma criança recém-nascida, até 6 meses de idade, branca, sem nenhum tipo de problema de saúde, sem nenhuma vinculação com irmãos ou com a própria família, a gente fala em uma fila de espera de aproximadamente 10 a 12 anos no estado de São Paulo. 10 a 12 anos? Exatamente. Quer dizer, ele de criança já vai adotar um adolescente. É que na verdade assim, você vai continuar aguardando até a chegada dessa criança dentro do perfil. Sim. Demora de 10 a 12 anos para que se chegue essa criança recém-nascida dentro desse perfil. Sim. Se a gente for majorar esse perfil, se a gente aumentar esse perfil para a adoção de uma criança, um grupo de irmãos, com a criança mais velha em torno de 8 anos, a gente praticamente fala aí de 3 a 6 meses de fila. Então, a diferença e a diversidade que a gente fala é realmente o perfil, né? A questão é que a realidade dos abrigos ainda é de crianças pardas e negras, ainda é de grupos de irmãos, ainda é de crianças com alguns tipos de problema de saúde que demandam uma atenção especial e que não é o perfil de adoção do brasileiro. Isso não é um problema também o fato de, se uma criança está sendo destituída do laço familiar no campo jurídico, né? Se entenda que a família vive um problema, obviamente. Sim. Então se retira os irmãos. Sim. E aí é possível adotar só um lado e não o outro? Quer dizer, como que isso funciona na cabeça da criança que está no abrigo o que aguardando? Acontece? Cada caso é um caso. Em geral, na adoção nacional não se admite a separação de grupos de irmãos. Existem alguns estudos, existe a intenção de se possibilitar essa separação do grupo de irmãos, mas ainda é algo muito inicial. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque assim, em vez de salvar, vou falar salvar é uma palavra, mas assim, é salvar, porque a criança às vezes está vivendo uma situação muito complexa. Quer dizer, em vez de dar um abrigo de uma família, de um lar organizado tal para precisa ser para as duas, então não dá para ninguém. Eu acho que cada caso é um caso. É um caso. Cada caso é um caso. A gente tem grupos de irmãos que não são fortemente vinculados e que seriam perfeitamente separados. Sim. E ao mesmo tempo a gente tem grupos de irmãos que com as tragédias, porque o rompimento familiar, o laço familiar. Exatamente. O rompimento desse laço familiar é uma tragédia na vida das crianças, é um luto a ser superado. Então, a partir do momento que ela foi para o acolhimento institucional, o único referencial
de família é esse irmão, ou essa irmã, ou esse grupo de irmãos. É verdade. Então eu acho que a gente tem que entender e entender a realidade de cada criança. Como leigo, estou convicto que isso deve ser uma realidade Sim, brutal. Sim, sim. Né? Sem dúvida, eu acho que o principal aí é analisar cada caso como um caso. Sim. O direito, ele nunca pode ser uma ciência matemática. Sim. Na causa da infância, ele não pode, eu brinco que nem ser uma ciência humana, né? Porque um homem não é capaz de entender a necessidade de uma criança. Sim, sim. É uma missão dada que é um poder divino, entregue a um magistrado, a um promotor, a um advogado, para decidir o futuro dessa criança. Se a gente não consegue, às vezes, entender-se a si próprio, quanto mais o que pensa uma criança ou o que sente. Exatamente. Né? Mas quantas são adotadas no Brasil por ano? Esses números estatísticos, eu acredito que em torno de 1.000 a 1.500 no Brasil, enquanto número nacional. Eu fui olhar uns números, achei que estava por volta de 300 e tanto e tal. Não, aí é provavelmente o número estadual, Estado de São Paulo. Tá, exatamente. O número de adoções no Brasil cresceu bastante. Tá? A nossa realidade hoje, brasileira para adoção, e que inclusive acabou atrapalhando um pouco a adoção internacional, é justamente pela construção de um novo perfil adotivo. Uma criança há 10 anos atrás, com 8 anos, não tinha perspectiva nenhuma de ser adotada aqui no Brasil. E ela iria para a adoção internacional tranquilamente. Hoje em dia, essa criança é adotada facilmente dentro do perfil do próprio brasileiro. Sim. Então, essa mudança de cultura favorece e constitui... Você quer dizer, inclusive, que uma relativa melhoria na situação econômica permitiu que parte das crianças ficassem no Brasil para adoção? Eu acho que também melhoria econômica, mas não só. Eu colocaria principalmente a mudança da cultura. O fato de ter a adoção como um orgulho e não como um segredo. Os meus filhos, eles carregam no peito a ideia da adoção e eles trazem isso de uma forma muito feliz. Você tem 3 filhos adotivos? Tenho 3 filhos adotivos. Qual a faixa etária deles agora? 5, 6 e 11... Perdão, 6, 7 e 11 anos. São irmãos? São irmãos. Tá. São 3 irmãos. E a relação deles com você? Eu permitiria até ir mais longe na pergunta. Que contribuição essas crianças trazem para a tua vida? Porque talvez isso seja a mensagem a ser passada para as pessoas, não só as mães que não conseguem engravidar, mas os casais que por qualquer motivo não puderam ter filhos, ou enfim, que contribuição que esta nova família que se constituiu trouxe para você? O que eu posso te falar, Roberto, é o seguinte: a gente tem uma camiseta do grupo de apoio à adoção em que a minha está escrito fui adotado e a dos meus filhos está escrito adotei. A adoção ela tem que acontecer dos dois lados. A criança também adota a família. Sim. E eles me permitiram a construção de uma família muito bem estruturada, graças a Deus. Sim. E eles são a grande razão de tudo, de todo o trabalho, é a justificativa. Você tem os mesmos problemas, discute no café da manhã pela margarina, pelo não sei o quê, pelo não sei o que lá, não muda em nada. Família de propaganda de comercial de margarina é só de margarina. É só na propaganda. Toda família é a mesma coisa. Entendeu? Temos todas as dificuldades, mas temos todo o amor que justifica a nossa existência. E por que nos Estados Unidos, por exemplo, a quantidade de crianças adotadas lá é muito maior? Você acha que existe uma relação social entre as pessoas de maior patriotismo ou o sistema no campo sistema jurídico? É diferenciado. O sistema é diferenciado. Nos Estados Unidos nós trabalhamos com um modelo chamado Forest Care. Forest Care, ele elimina a figura do abrigo. Então você tem pouquíssimas crianças dentro de instituições, porque existem famílias que recebem verbas do Estado para manter essas crianças dentro do seio familiar. Então, na verdade, o problema social lá é muito grande, mas é ocultado por conta dessa formatação. Então, as crianças são famílias que adotam profissionalmente. Quer dizer que elas são contratadas para isso? São contratadas para cuidar. E aí não fica uma coisa assim do tipo, é uma espécie de Bolsa Família, né? Eu quero receber uma, então tudo bem. Se a gente for ver, existem alguns filmes americanos que trabalham justamente esse problema, que eles mostram que essas famílias que cuidam das crianças não necessariamente têm amor, não necessariamente cuidam e etc. Os Estados Unidos, eles têm o próprio sistema legal deles é muito diferenciado. Então, por exemplo, você pode impedir que um técnico vá te visitar na sua residência. É um direito seu se recusar a receber um técnico em sua residência. E um técnico, eu digo um psicólogo, um assistente social, para acompanhar justamente essa criança, que é algo que no Brasil seria
totalmente fora de questão, fora de cogitação. Sim. Até pela própria segurança da criança. Sim. Então, os números não aparecem, não por ser uma realidade diferente, mas, na verdade, por ser um sistema diferente que oculta. É mais ou menos como aquelas favelas que tínhamos e que se construíram prédios bonitinhos na frente. E exatamente, e se escondeu a favela. Então, nós colocamos essas crianças em famílias que recebem salários, e essas crianças não estão mais acolhidas. Essas crianças estão dentro de seios familiares, mas é pela formatação. Se você fosse um ministro de governo... Difícil. Me permite a piada, não posso perder, mas às vezes pela qualidade que a gente vê de alguns ministérios, não está sendo tão difícil ser assim, tá? Mas no caso aqui, considerando sua capacitação, que eu vejo e sei que é muito grande. Se você fosse ministro de Estado, qual seria o primeiro decreto que você baixaria? Se você fosse o primeiro ministro de um país, se o Brasil fosse dessa forma... Sem dúvida alguma, a separação das varas da infância. A repartição do trabalho nas varas da infância e da juventude e o maior aparelhamento dessas varas. A gente teve alguns avanços recentemente. Final do mês de abril houve o Conselho Nacional de Justiça emitiu um provimento, que é o provimento 36, que determina, entre outras coisas, a construção de novas varas da infância e da juventude em cidades com mais de 100 mil habitantes, aparelhamento de todas as varas da infância e da juventude com pelo menos um psicólogo, um pedagogo e um assistente social. A figura do pedagogo é extremamente importante e são raríssimas as varas da infância que contam com esse profissional, entre outros avanços. Mas, infelizmente, dentro de uma única vara da infância e da juventude, nós temos pessoas trabalhando. O juiz que trabalha na vara da infância e da juventude, ele trabalha com o caso de crianças sendo molestadas, crianças abandonadas, crianças em situação de risco social, risco pessoal, risco moral, risco de todos os tipos, menor infrator, pretendentes à adoção, processos de habilitação para adoção. As matérias são muito complexas e a prioridade desse magistrado é brincar ali com aqueles pratos, virando os pratos. Sim, e, infelizmente, nesse equilíbrio de pratos, a urgência maior é efetivamente a criança em situação de risco e o menor infrator. Então, a causa da adoção acaba ficando de lado. Então, infelizmente, não nos falta lei. O brasileiro como em todos os campos jurídicos do Brasil, não falta lei. Extremamente regulado. Sim. O brasileiro é extremamente regulado. A gente fala em marco civil, de internet, a gente fala em novos estatutos, novo Código de Processo Civil. A nossa questão não é legislação. A nossa questão é a aplicação da norma. Nós temos desde 2009 uma previsão de que cada juiz que não inclui uma criança dentro de um cadastro nacional arcar com uma multa de R$2.000 por criança não inserida. O juiz? O juiz. Ele, a pessoa física dele. Exatamente. A responsabilidade é pessoal. Sim. O magistrado, ele zela por essa criança. Sim. Ele é, entre aspas, o guardião dessa criança. Ele é o padrinho dela, digamos assim. Exatamente. E caso essa criança não venha a constar dentro dos cadastros, essa criança está sendo tolhida do maior de todos os direitos, que é o direito de pertencimento a uma família. Sim, porque ela não será nunca localizada, porque ela não está cadastrada. Esse magistrado deveria ser punido, esse magistrado deveria ser executado em relação a essa multa. Isso não... Que eu tenha conhecimento, isso nunca aconteceu. Nós temos desde 1988, desde 1992, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a previsão do prazo para um processo de destituição do poder familiar ou de um processo de adoção para conclusão em 4 meses, 120 dias. Nesse provimento 36 se estabeleceu que o juiz que demore mais de 1 ano vai efetivamente ser investigado pelas corregedorias. Gerúndio. Só que se ele for investigado pela corregedoria porque demorou 1 ano, ele já ultrapassou em 3 vezes o prazo dele. Nossa. Por que nós não fazemos cumprir a norma que existe? O tempo da criança não é amanhã, o tempo da criança é hoje. Não dá para a gente falar para a criança, espera, porque amanhã eu vou procurar uma família para você. Né? Infelizmente, o tempo da criança é o ontem, na verdade, não é nem o hoje. Está sendo necessário a criação de novos abrigos ou apoio aos abrigos? Esses abrigos são sustentados, por exemplo, você dirige aqui
o grupo de apoio à adoção, a Casa de Helena. O que esse grupo faz? O grupo de apoio, ele trabalha com a preparação de pretendentes à adoção. Muitas pessoas acham que dentro do grupo de apoio existem crianças. Não existe. Sim. Dentro do grupo de apoio à adoção, você trabalha e você faz a preparação psicossocial e jurídica desses pretendentes para que eles se preparem para o desafio que é a paternidade. Durante o processo adotivo, o pretendente tende a idealizar uma adoção. Então, o meu filho não vai tirar notas baixas, o meu filho vai adorar tomar banho, o meu filho vai adorar fazer lição de casa. Comer verdura. Vai adorar comer verdura, entendeu? Ele quer chicória, né? Como ficou eternizado. Seu filho vai adorar chicória. E, efetivamente, o que acontece não é isso. E quando se depara com essa realidade, é que realmente os pretendentes acabam se frustrando e acabam acontecendo as famigeradas devoluções. Então, dentro dos grupos de apoio à adoção se trabalha... Acontece. Devolução. Infelizmente acontece. Dentro dos grupos de apoio à adoção, nós damos o suporte para que esse pretendente se prepare efetivamente para o processo adotivo. E a casa, esse tipo de casa, esse grupo de apoio, ele é uma ONG, ele é... Ele é uma ONG, ele não, pelo menos o grupo de apoio à Casa de Helena, não conta com apoio governamental, nós não recebemos nenhum tipo de verba governamental, nós trabalhamos como voluntários, em parcerias com universidades e tudo mais. E nessa preparação, o grupo de apoio completa agora 5 anos, vai completar dia 25. Que maravilha. Nesse próximo domingo, completamos justamente no Dia Nacional da Adoção, 5 anos. 25 de maio agora, Dia Nacional da Adoção. Exatamente. Nós completamos 5 anos de existência do grupo de apoio. Nesses 5 anos de trabalho do grupo de apoio, nós já atendemos em torno de 170 casais que já concluíram o processo adotivo. Todos esses casais, em nenhum desses casos nós tivemos nenhum tipo de problema com devolução ou com maiores dificuldades. Atendemos num grupo pós-adoção, temos questões e dúvidas que são naturais de todos os pais. Agora, questões efetivas de devolução, questões de incompatibilidade de gêneros, mais graves nunca aconteceu. Porque os pretendentes efetivamente se encontram mais preparados. Essa é a grande diferença. E você acha que esses grupos não faz parte ou deveria fazer a promulgação promulgação de um novo ideal, digamos assim, de adote uma criança? Como é que isso está sendo... Nós sempre procuramos trabalhar com muito tato em relação à questão. Dentro do grupo de apoio, nós recebemos pretendentes à adoção extremamente preocupados, extremamente frustrados com a lentidão do processo, com a burocracia e tudo mais. Muitas vezes, eles depositam todas as esperanças dentro do grupo de apoio. E por depositar todas as esperanças dentro do grupo de apoio... Mas por quê? Você solucionaria as questões jurídicas? Não, na verdade, facilita o... Na verdade, o que acontece? Eles chegam ao grupo de apoio porque o processo adotivo ele não exige a presença do advogado. Essa é uma grande falha no processo adotivo. Não que se devesse ter advogados ali ou efetivamente cobrando, mas a Defensoria Pública poderia fazer esse papel. É um processo extremamente simples do ponto de vista jurídico. Só que do ponto de vista jurídico, para um advogado, para uma pessoa leiga no direito, ele é extremamente burocrático, penoso, sofrível. Então, essa falta de amparo jurídico, muitas vezes ela traz um acalanto dentro do grupo de apoio. Então, esse trabalho dentro do grupo de apoio, muitas vezes, eu me lembro recentemente, questão de 2, 3 meses atrás, eu apresentei um vídeo a um pretendente à adoção, um vídeo da Associação dos Magistrados do Brasil, que mostra a realidade das crianças mais velhas nos abrigos e tudo mais. E de um perfil de uma criança de 6 meses, ele decidiu mudar para um perfil de uma criança até 12 anos. Não existe nada que assuste mais a gente do que isso. Porque, efetivamente, até que ponto ele está preparado no seu íntimo, certo? Porque a adoção ela não pode ser caridade. A adoção ela tem que ser vista como um ato de amor. Né? Eu faço bem para os meus filhos e meus filhos fazem bem para você. Lógico. Exatamente, eu acho que é uma troca. Quando a gente pensa enquanto caridade, infelizmente, um dia essa conta não fecha. Então, eu acho que a nossa grande missão enquanto grupo de apoio, é tentar mostrar para eles a possibilidade de uma adoção tardia, de um grupo de irmãos, de uma adoção interracial, de uma adoção de uma criança especial, mas não necessariamente influenciando ao ponto de fazer essa troca. O pretendente tem que entender que se para ele é importante passar pela fase de fralda, passar pela fase da amamentação,
passar pela fase do engatinhar, ele tem que procurar por um bebê. A adoção tem que ser plena para ele também. Lógico. Esse é o grande segredo da adoção. Lógico. Né? E é nisso que nós investimos. O grande ponto é que é uma das nossas maiores brigas, que é uma frase de um grande pensador da adoção, chamado Luiz Schettini. Ele fala que todo filho obrigatoriamente deve ser adotivo e biológico. Biológico porque não tem outro jeito de nascer. Todo mundo tem um pai e uma mãe biológico. Existe outra forma de nascer. Sim. Ainda que na fertilização in vitro existe um pai biológico. É lógico. Né? Existiu uma matéria biológica. O que mostra a mão de Deus no processo. Exatamente. Nós nunca estaremos libertos dessa visão. Né? Exatamente. E ao mesmo tempo, adotivo. Porque a partir do momento que se rompe o cordão umbilical, o filho morre e a mãe continua viva. A mãe morre e o filho continua vivo. O elo biológico se rompeu no rompimento do cordão umbilical. A partir desse momento, o único elo que existe é o elo do amor. E o amor é a adoção. Sim. Independente de se ter um filho gerado no seu ventre, ou de ter um filho gerado no coração, sim, ou um filho gerado, sim, em pensamento, esperado e etc., é o mesmo amor. Na verdade, acho que o único elo que existe no ser humano é o amor, de fato. Quer dizer, independente se na relação é pai e filho ou quem quer que seja. Sem dúvida, sem dúvida. E me diz uma coisa, algumas famílias, às vezes, não por caridade, porque eu gosto muito da palavra caridade na visão do Paulo de Tarso, né? Sim, sim. Mas assim, muitas famílias em alguns momentos pegaram uma criança de alguém, ou achou na rua, enfim, e fez uma adoção de coração, mas não está ainda legalmente regularizada. O que ela deve fazer para regularizar essa situação? O primeiro caminho, quando se encontra uma criança nessa condição, é levá-la ao judiciário. Tá? Essa criança, a segurança do processo judicial é extremamente importante. Caso isso não tenha ocorrido e essa criança tenha crescido, esteja já está 3, 4 anos de idade e sem essa situação jurídica definida, o importante é regularizar essa situação. Procurar um advogado, aí sim é necessária a intervenção do advogado, sim, e buscar a regularização dessa guarda, a destituição do poder familiar desses pais, se forem conhecidos, sim, ou se forem ignorados, que se providencie, sim, o registro de nascimento, sim, dessa criança. Sim. Né? Essa criança, ela, a partir do momento que foi encontrada e não foi registrada, ela não deixa de ter o maior dos direitos de todo brasileiro, que é a cidadania. Sim, né? Lógico. De qualquer cidadão, lógico, de qualquer país do lógico, mundo. Lógico. E o exterior adotou no passado muitas crianças, né? Sempre havia alguns comentários de que existia tráfico de crianças, tal. Como que funciona isto? Como é que você está enxergando essa situação hoje no Brasil? A adoção internacional é um dos meios mais seguros de adoção existentes. Tá? Mais seguro até do que a própria adoção nacional. O pretendente à adoção domiciliado no exterior, para poder adotar no Brasil, por primeiro passo, o país tem que ser signatário da Convenção de Haia, sim, para a adoção internacional, sim, onde são estabelecidos todos os procedimentos e toda a forma de proceder dessas associações que lidam com esses processos de adoção internacional e até mesmo todo o procedimento em si, no exterior e no Brasil. Ele passa pelo mesmo processo de habilitação que ocorre no Brasil, só que no seu estado de origem. Esse estudo social é feito, ele é habilitado por um juiz competente no seu país de origem. E com essa sentença ele procura uma associação especializada em adoção internacional. São associações sem fins lucrativos, são associações que têm como grande mistério realmente a possibilidade de adoção de crianças de países que não dão conta efetivamente da demanda de crianças que precisam de famílias. Sim. Essa associação vai providenciar toda a tradução juramentada. Porque lá é o inverso, né? Lá falta criança e sobra pais. Falta. Aqui no Brasil... Eu estive recentemente em Portugal, é algo que é impressionante. Você vai em restaurantes, você vai em mercados, você vai em parques, em praças e você não vê crianças. É algo extremamente difícil e triste, porque você percebe que a cultura do país vai se esvaindo, você percebe, sim, que o futuro em si acaba se perdendo. Né? Lógico. Então, mas daí ele faz essa habilitação, feita essa habilitação, ela é traduzida por um tradutor juramentado, consularizada no consulado brasileiro e trazida para o Brasil.
esse casal é habilitado junto à CEJAI, que é a Comissão Especial Judiciária de Adoção Internacional. Aqui no estado de São Paulo, fica dentro do Fórum João Mendes. E essa Comissão Especial Judiciária, ela vai providenciar a localização de crianças dentro desse perfil ou colocá-los à espera dentro da fila. Houve uma mudança significativa recentemente também em relação a isso, porque os cadastros de adoção internacional e os cadastros de adoção nacional agora vão ter um ponto de interligação para possibilitar que os casais internacionais encontrem crianças dentro do cadastro nacional. Perfeito. Quando localizado, é iniciado o estágio de convivência. Esse casal vem ao Brasil e permanece muitas vezes por 2, 3 meses no Brasil, até a conclusão do estágio de convivência e adaptação dessa criança à nova realidade. Então, eles retornam para o seu país de origem, já com a filiação concluída, como filhos, certo? Para que seja iniciado o processo de regularização no país de origem. E durante os 3 próximos anos, essa associação acaba, a cada 6 meses, apresentando relatórios dizendo o acompanhamento dessa criança. Então, falar que a adoção internacional constitui tráfico de órgãos, prostituição infantil e etc. É uma loucura. É uma loucura. Efetivamente, a gente sabe que existe um problema de tráfico internacional de crianças. Mas não é através da entidade. Não é através, não é da forma legal. Né? Nós temos aí dados estatísticos que desaparecem por dia cerca de 50 crianças no Brasil. Nossa. Então são 50 famílias destroçadas por dia. Né? Faltam políticas públicas que possam efetivar, como por exemplo nos Estados Unidos a gente tem Alerta Amber, é uma metodologia que foi construída em cima de uma criança desaparecida e que possibilitou a sua localização num prazo recorde de 24 horas ou 48 horas. Não existe um protocolo. Infelizmente, as fronteiras brasileiras são muito grandes e pouco vigiadas. Então, essa é uma realidade, mas isso é um tema para... Não vai faltar oportunidade para que você retorne aqui. Com certeza. Coloco o espaço do Portal Sustentabilidade à sua disposição para colocar artigos que incentive a adoção. Talvez você, falando menos como um advogado e mais como um pai de coração, que a gente percebe claramente que você o é, né? E... coloque seu telefone, então, à disposição. Quem quiser lhe consultar, fica à vontade para dizer isto. O telefone do escritório é o 3104-7752, ou então através do e-mail. Nosso e-mail é contato@ferrazadv, de advogado.com.br. Ferraz com Z, né? Ferraz com Z. Ferraz com Z. Exatamente. adv.com.br. Exatamente. E o contato antes do @. Exato. Hélio, foi muito legal ter você aqui. Não vai faltar oportunidade para que você retorne com outros temas. Quem sabe a gente até cria um momento aí com uma certa regularidade para que você venha divulgar essas ações e outras, inclusive do grupo de apoio à Casa de Helena. Tá bom? Agradeço. Muito obrigado por Muito ter obrigado. vindo, tá? Um abraço. Pessoal, estamos terminando aqui o nosso programa de hoje sobre o tema adoção, que celebra no dia 25 agora de maio o Dia Nacional da Adoção. Então você que está aí em casa, talvez seja uma boa solução, procure o Hélio para você conhecer um pouquinho da beleza que é o exercício do amor. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.